sério pra caralho. Boa tarde, começa mais uma edição do nosso painel regional Debates. Sempre de segunda a sexta, você acompanha com a gente, a partir da 1h30 da tarde, não é? Personalidades aqui da nossa região metropolitana e do Brasil, sentadas e participando aqui, passando pelas nossas bancadas, debatendo e discutindo junto com você os assuntos, os temas que estão na pauta da Baixada Santista e do Brasil também. Nossa reprise, você sabe, às 8 da noite e às 22 horas segue aqui na nossa grade, normalmente o painel regional, também com entrevistas, né, com discussões importantes sobre a região e sobre o país também. Painel Debates desta edição, com prazer, recebe aqui o advogado, ex-vereador na cidade de São Vicente, liderança importante do PSB na Baixada Santista, Caio França. Boa tarde, prazer recebê-lo, Caio, tudo bem? Boa tarde, Boturão, tudo certo. Fora esse frio aí que a gente não está acostumado, mas tudo bem. Firme e forte. Obrigado pelo convite aqui. Obrigado pela presença do Caio. Professor Iberê Cirna, professor de Marketing Político, mais uma vez com a gente aqui, participando e colaborando com o painel Debates. Tudo bem? Boa tarde para você também, Iberê. Tudo bem, um prazer estar na companhia de vocês, sempre. E fechando aqui o nosso time nessa edição do painel Debates, companheiro, jornalista e advogado, Heraldo José dos Santos, mais uma vez conosco também. Tudo bem, Heraldo? Boa tarde. Tudo bom, Boturão? Boa tarde, Caio, boa tarde, professor Iberê, boa tarde, os telespectadores. Lembrando sempre nosso telefone, 3017-9110, você liga, participa conosco, envia aí a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião a respeito do que a gente vai discutir, do que a gente vai colocar em debate aqui nessa edição do painel regional Debates, né? Pelas redes sociais você compartilha com a gente também, facebook.com/painel regional. Você acompanha online o que a gente está comentando, o que a gente está discutindo aqui nessa edição do programa através do Santa Portal, o site da TV Santa Cecília. Você clica lá no ícone Painel Regional e acompanha em tempo real o que está acontecendo, o que está sendo discutido, o que está sendo debatido aqui no programa também, tá certo? E depois do programa encerrado, ele fica disponibilizado no YouTube. Você acessa lá e acompanha, caso você tenha perdido algum bloco, ou perdido aí alguma parte dos nossos debates, das nossas discussões, tá certo? Você tem acesso lá pelo YouTube. Eu abro o programa com uma nota de falecimento, né? Lamentando aqui a perda, o falecimento nesta quarta-feira do agora ex-secretário de Indústria e Comércio de Cubatão, também respondeu por algum período como secretário de Saúde, né, do governo Márcia Rosa, Benito Gonzalez Martinez, né? 63 anos, acabou falecendo nesta quarta-feira. Ele que sofria, né, um problema de câncer, lutava contra um câncer já há algum tempo e acabou falecendo nesta quarta-feira, tá certo? Na cidade de Cubatão, onde ele tinha uma relação muito próxima, muito importante com as indústrias, né? E foi diretor do SESI, Senai, da cidade de Cubatão, né? E respondeu por 4 anos, mais alguns meses, 4 anos e 7 meses, pelo cargo de secretário de Indústria e Comércio do governo Márcia Rosa. O governo Márcia Rosa teve uma série de mudanças nos primeiros 4 anos, né? Uma série de secretários que foram alterados, né, pela prefeita, e o Benito, na verdade, foi o único, se não estou enganado. Nós tivemos secretário de comunicação também, né, o Fernando Henriques, mas o Fernando saiu para a campanha eleitoral, ficou lá um tempo fora, depois voltou quando a prefeita se reelegeu. Mas integralmente no cargo, parece que só o Benito mesmo. Então a gente deixa aqui os nossos sentimentos, né, à família do Benito Gonzalez Martinez, que era secretário de Indústria e Comércio da cidade de Cubatão. Uma perda, sem dúvida nenhuma, bastante sentida no município e na região, né? Caio, Iberê. Eu estive com ele em alguns programas aqui, sujeito muito qualificado, conhecia o filho dele, estudou comigo. Enfim, muito triste também, né? Assim, por todas as necessidades, e Cubatão é uma cidade que sofre muito de grandes quadros aí, né? A prefeita mesmo tem algumas dificuldades, ele era um que acabava dando certo. Infelizmente, também, né, deixar aqui um abraço e sentimento à família do nosso amigo Benito. Uma perda sentida, né, Iberê? Sem dúvida, né? O Benito, que a gente tem que ressaltar, meu amigo de muitos anos, né? Eu acompanho o Benito desde a época da indústria. O que tem que se ressaltar é a belíssima figura humana que era o Benito. Esse era eu acho que o cargo de secretário, lógico, foi um grande desafio, a gente sabia da competência dele, mas o que me entristece é que é uma belíssima figura humana que nós perdemos. Isso é que eu lamento muito, até porque, para quem conheceu o Benito, sabe do brilhantismo dele na criação dos filhos, da família, essa coisa toda. Então é o que eu lamento pela família, fica minhas condolências aí à família.
E uma figura muito equilibrada e muito ponderada também. Não sei se o Heraldo teve a oportunidade de conviver com ele, entrevistá-lo em algumas oportunidades. Eu convivi pouco na atividade jornalística, os períodos que eu substituí os colegas lá de Cubatão, mas era um quadro importante realmente que deu um sustentáculo muito forte lá para o governo da Márcia Rosa. Realmente uma perda. Muito bem, lamentamos então, né, o falecimento de Benito Gonzalez Martinez, que foi secretário até ontem, né, sem dúvida, do governo da prefeita Márcia Rosa, respondia pela Secretaria de Indústria e Comércio, faleceu nesta quarta-feira, ele que foi vítima de um câncer, lutava contra essa doença já há bastante tempo. Portanto, as nossas condolências à família do Benito. Bom, vamos discutir um pouquinho com o Caio aqui, não é? Questões políticas, não é? As manifestações que se sucederam pelo Brasil inteiro. E só para não perder o hábito, né, o Caio França, eu estava acompanhando uma parte lá da missa rezada pelo Papa Francisco em Aparecida, no Norte, não é? Aqui no estado de São Paulo. E antes da chegada do Papa, né, a gente tinha informações aí pela TV, pelas rádios, enfim, né, e conforme os carros oficiais passavam, né, os peregrinos presentes, a multidão presente, vaiava os carros oficiais que passavam, tinha a chapa preta, enfim, os carros. De repente que ninguém sabia se era o prefeito de alguma cidade, se era um deputado, se era o presidente do Congresso, se era o governador do estado, quem é que estava passando por ali naquele momento. Carro oficial era vaiado. Tivemos as ondas das manifestações, nós discutimos muito, debatemos muito aqui, né? Um mês, né? Iberê participou de vários programas, né? E eu queria saber uma avaliação sua, né? Um político jovem, né? Foi vereador em São Vicente, foi candidato a prefeito. Como é que é uma importante liderança do PSB aqui na cidade de São Vicente, na região da Baixada Santista, como é que avaliou toda essa situação e essas manifestações, né? De pessoas que vão à missa, vão ver o Papa, vão acompanhar uma missa rezada pelo Papa, mas não perdem a oportunidade. Passou um carro oficial, vaia no carro oficial. Acho assim, né? Minha avaliação é que é um desgaste de toda a classe política de maneira geral, né? Isso não tem um ponto específico, é por tudo que vem acontecendo, né? Por alguns problemas muito grandes. E é claro que quem está com mandato, em especial os governantes do Executivo, prefeito, governador, presidente da República, acaba sofrendo mais, né? A gente viu alguns problemas sérios aí com o uso de jatos oficiais para coisas particulares. E isso eu acho que realmente tem que ter uma reavaliação da classe política como um todo. Agora, nesse ponto específico, né, os parlamentares que sejam, o presidente, nem sei quem de fato era ali, acaba sendo vaiado, também não acho que é o motivo, assim, o momento para se fazer isso, né? Eles estavam ali, foram convidados oficiais também para poder estar presente na missa do Papa, é uma figura brilhante, humilde, simples, que recebeu todo mundo de braços abertos. Enfim, então, na minha avaliação, toda essa manifestação foi importante, é democrática, mas ela tem, primeiramente, né, eu sempre gosto de ressalvar muito, e com relação aos vandalismos que aconteceram também, a gente não pode deixar isso passar batido, porque quem paga é o próprio povo. Então, né, a classe política de maneira geral, eu também me coloco nisso, mesmo não tendo mandato, né, eu gosto de política, pratico, enfim, né, tenho um pai que é deputado hoje, fui vereador, então também me sinto aí nesse meio para poder fazer uma autoavaliação, mas vale lembrar, e eu sempre falo isso para meus amigos e para tudo, todo mundo está ali pelo voto popular. Né, todo mundo que está ali no Congresso, prefeito, vereador, foi eleito pelo voto do povo. Então, vale refletir, né, como é que tem que ser feito o mandato, mas ninguém está ali colocado, ninguém está ali por acaso, ninguém foi ali, nem concurso, nem caiu de paraquedas, exatamente. Então, é uma reavaliação do próprio povo no ato do voto, né? Então, é bom para chacoalhar um pouco e repensar, né, a postura no mandato político. Na minha avaliação é isso, assim, um desgaste de maneira geral com toda a classe política. Diga, Iberê, pois não. Esse tema é sempre importante para a gente discutir um pouquinho, né? Eu acho que, na verdade, o que está se vaiando ali não são as pessoas que estão dentro do carro. Na verdade, o que está se vaiando ali é a instituição política que está sendo muito questionada pela população brasileira. Então não importa muito quem está lá dentro, se é deputado, se é... Não importa. O carro tem chapa preta, vai nele. O carro tem nele. chapa preta, ele faz parte do poder constituído. E é isso que a população tem mostrado na rua, né? Que ela está contra esse tipo de coisa. Aí você falou, o Caio lembrou aqui a história da apropriação indébita, do uso do jato da FAB. Eu acho que isso também não preocupa tanto a população. O que preocupa um pouco mais é a apropriação indébita do dinheiro do povo, a apropriação indébita da dignidade do povo, que essa coisa parece que chegou num limite
eu particularmente sou descrente de que isso tenha durabilidade até a eleição. Veja, por um outro lado, esse sino que está tocando é contra a instituição. Não importa se eu votei lá atrás, até porque as pesquisas mostram que não sabe nem em quem votou. Essa é a grande realidade. Nós temos um sistema político que tem que ser discutido, não por plebiscito com perguntinha trabalhada, nem por referendo para aquilo que ninguém vai entender, mas nós temos que rediscutir esse processo. Então é assim, quando você vai a um carro, quando você generaliza político, e eu particularmente conheço tantos bons políticos, exemplos de políticos, tá? De homens públicos, e que estão sendo vaiados também. Por quê? Porque está no bolo. Está todo mundo na mesma bacia. Exatamente. Então, é assim, isto que sirva de alerta, mas o povo também lá atrás, daqui a um tempinho, vai ter que ir lá apertar aquela urna, que eu tenho minhas dúvidas quanto à urna, mas vai ter que apertar lá o botãozinho. Ele está com dúvidas. Mas você também desconfia da urna? Não, desconfia não. Tem uma série de provas aí, já dado, eu já até sugeri ao Boturão que faça uma discussão sobre isso, sobre fraude nas urnas eleitorais. Isso aí tem uma série de... Eu contei uma historinha, rapidamente, se me permite, eu de Guarulhos, né? Guarulhos teve o resultado das urnas, 72.945 votos em brancos. Teve 72.495 ausentes. Teve 72.495 justificativos. Quer dizer, qualquer professor de matemática, e um deles foi entrevistado, inclusive, diz ele o seguinte: a possibilidade de que isto ocorra é de 1 quinquilhão de oportunidades. Ou seja, zero. Então é assim, isto é urna eletrônica, então tenho lá minhas dúvidas. Já pedi aqui a produção do programa que traga, gostaria de estar sentado do lado de lá assistindo. Porque essa coisa, então é assim, mesmo que o povo vá às urnas, vai votar consciente, e aí o Caio disse bem, ninguém está lá porque caiu de paraquedas. Alguém apertou o botão e escolheu aquele indivíduo. Agora está na hora de se repensar, separar o joio do trigo, né? O que não dá é para ver esses que são caçados, vão embora para casa, tiram o mandato, depois volta. Isso tudo é produto do povo também. O povo foi lá votar, senão não estaria lá de volta. Diga, Heraldo, pois não. Não, o professor Iberê colocou aqui em xeque a nossa urna eletrônica, né? Mas nós que acompanhamos a eleição há muito tempo, na contagem ali, nós conhecemos muitos candidatos que, por exemplo, dormiram eleitos e acordaram Sim. nem suplentes. Mas era pior antes da urna eletrônica, né? Sim, Muito pior. é o que eu estou Muito dizendo. Eu não disputei eleição, mas eu sempre Agora, disputei eu não tenho nada ainda que me faça desconfiar da urna eletrônica. Tem algumas teses aí mirabolantes. Eu consigo lembrar o nome de um professor que ele coloca sempre em dúvida também a lisura aí, ou o risco, a facilidade de fraude. Esse mesmo. Brunazzi. Esse mesmo. Amilcar Brunazzi. Agora, em relação à questão levantada das vaias e tudo, eu fico também com a posição do risco da generalização. Todo mundo quer protestar, todo mundo quer isso, todo mundo quer aquilo. Agora, cabe a nós, eleitores, acompanhar aqueles que nós elegemos. Porque muita gente é aquela história, não sabe nem quem votou na última eleição. Tem uma eleição aí, né? E não sabe. Agora, nós vamos ter uma oportunidade aí, né? Outubro do ano que vem, é a hora de começar a fazer a limpeza. Se acha que não presta, não vota. Não é não votar. Não vota nesse candidato. Agora, existe também o acompanhamento, a gente sabe que o eleitor também sofre aquilo, porque quem indica o candidato é o partido. Então a gente também tem que acompanhar, tem que participar da vida política, para que maus candidatos não sejam colocados, né, na vitrine do voto ou da urna quando chegar outubro. Mas acontece, viu, Edgar, que eu já vi tanta gente que diz assim, mas quando eu votei, ele era tão bonzinho, tão honesto. Depois que ele sentou naquela cadeira, ele virou. Então é assim, também não dá para jogar tudo em cima do povo, do voto, porque às vezes você vota na melhor... Reelege o... tem a eleição. Sim. Podia fazer como na Alemanha, cada 2 anos fazer um uma recall, das propostas aí do novo, dessa nova discussão aí é que você possa avaliar o mandato dos parlamentares, dos prefeitos, e aí avaliar se ele tem que continuar ou não. É uma avaliação, é lógico que deve ter várias discussões ainda em relação a esse tema, mas existem países em que fazem isso. O mandato é de 4 anos, de 2 em 2 anos, faz uma reavaliação do mandato. É isso. Agora, a questão da reforma política, né?
essas manifestações todas geraram aí uma preocupação enorme na classe política, principalmente em quem tem mandatos, governantes, principalmente o presidente da República, governos estaduais, prefeituras nem tanto, mas também todo mundo foram responsabilizados e também andaram tomando algumas medidas, né? Agora, na presidência da República, houve aí, medidas mais fortes, né, que ganharam mais mídia, como a questão da reforma política, que o PT, né, não quis assumir, né? A presidente propôs e, curiosamente, a bancada do PT no Congresso não embarcou no mesmo barco da presidente Dilma Rousseff, né? Você acha que maneira pode ser feita essa reforma? Como é que você vê isso? Como é que se discute isso? Como se debate isso dentro do PSB? O PSB dizer, Nacional, a executiva, fez uma reunião e eu gostei muito do que foi produzido. Primeiro, né, contra o plebiscito nesse momento. Primeiro que vai ter um gasto muito grande e não vai ter validade nesse momento, né? Por exemplo, em 2014 nós vamos ter eleição. Então, acho que vale a pena criar uma comissão para que se possa avaliar os pontos, né, que possam ser avaliados, e essa é uma delas. Por exemplo, a reavaliação dos mandatos dos parlamentares, dos executivos também, mas isso tudo em 2014, porque se não vai ter validade para 2014, então não tem necessidade de fazer isso às pressas agora, né? Então, além do gasto que vai ter, né, toda essa inflamação, né, essa generalização que está hoje pode causar problemas na hora de você avaliar. Mas em 2014 é um momento que pode ser repensado. O PSB saiu contra a reeleição, que eu acho que é algo importante também. Hoje, na sua grande maioria dos prefeitos, o primeiro mandato é muito melhor do que o segundo mandato. Você gasta muito mais energia no primeiro mandato. O PSB é contra a reeleição? Contra a reeleição nacional, né? Lógico que isso dentro do partido, Boturão, você imagine, são 450 prefeitos, 6 governadores, tem as suas peculiaridades em cada estado, mas a Executiva Nacional tirou um documento que eu achei forte, achei importante, e contra o plebiscito nesse momento. Contra a coligação na eleição proporcional, que é outra coisa que atrapalha muito, né? Os partidos muito pequenos, que não têm representação nenhuma, nem no Congresso e nem na sociedade, praticamente, e que hoje muitas vezes acabam utilizando só para barganha política. Então, acho que o PSB tomou uma posição forte, né, assim, encabeçado pelo governador Eduardo Campos, que é o presidente nacional do partido, entre outras medidas que eu considerei importante, mas acima de tudo, a de que agora não é o melhor momento para se avaliar uma reforma política. 2014 tem prazo para se avaliar quais são as perguntas que tem que estar no plebiscito, né, e não tem gasto, porque você já vai estar fazendo uma eleição. Então eu considerei uma peça importante aí do PSB. Muito bem. Berê, Heraldo, aí está aí a posição do PSB em relação a essa situação toda aí. Eu acho coerente, né? Porque essa coisa vem se batendo aí e está ficando uma coisa meio confusa. Porque você pega um PMDB hoje, associado, integrado ao governo, base de apoio do atual presidente, pede a extensão de 14 ministérios. Não sei se os dele vão entrar na dança, mas 14 ministérios, entendeu? Mas tem que entrar, né? Termine 14 ministérios. Claro. O que fica um pouco de preocupação é assim, tudo que se faz no Brasil, ele parece que não dá continuidade, Caio. Nós temos lá, vamos repetir, a cláusula de barreira. Começou com 5% em obrigatório em 9 estados. Eu achava importante a muito cláusula de bem, barreira. né? Aí caiu para 2%. Aí não, 5 está difícil, para não prejudicar os partidos. A verticalização, que era a história das coligações, né? De cima a baixo, o mesmo partido. Também isso deixou um pouco para lá. Então parece que o judiciário, ele lava a mão, porque ele diz assim, a vontade do povo. Se o povo quer, não vai ser o judiciário. Nesse ponto, eu acho até importante reavaliar. O Congresso Nacional, que dificilmente toma decisões duras, porque não quer enfrentar, tem problemas de pressão para um lado para o outro, nesse ponto, o Congresso aprovou a cláusula de barreira e o Supremo que definiu que não pode se extinguir partidos políticos por ele não ter representação no Congresso. Então, nesse ponto, o Supremo que acabou aí... acabou ajeitando a casa. Forma. Então, os 3 poderes, assim, enquanto não falarem a mesma língua, nós não vamos ter reforma nenhuma. Quando você levanta no Executivo que quer fazer uma reforma, o Judiciário no Tribunal Superior Eleitoral já avisou, não vai dar tempo. É só para 2044, entendeu? Sim. E aí é um outro poder, você não tem ingerência nenhuma. Entre muitas outras coisas, né? As pessoas não entendem hoje como, por exemplo, um vereador que tem mais voto do que muitos outros acaba não se elegendo em detrimento a outros que tiveram menos voto. Então é hora de se reavaliar também se essa é a melhor maneira, né? Proporcional. Normalmente as pessoas imaginam que o mais votado
seria aqueles que assumir, vamos lá, claro. em São Vicente, os 15 mais votados seriam os eleitos, por exemplo. Né? Acho que vale a pena sim, e as pessoas participarem, eu acho legal, mas não agora. A nossa avaliação é que em 2014. Eu fico pensando aqui, porque essa questão, por exemplo, de colocar ou plebiscito, o primeiro, uma constituinte, foi uma proposta da presidente Dilma. Quer dizer, o pessoal que foi para a rua, o movimento Passe Livre, os jovens não pediram esse tipo de coisa. Pediram o quê? Pediram só lisura com a coisa pública. Quer dizer, ninguém quer mudar a regra do jogo assim de uma hora para outra. E realmente o professor Iberê falou que o judiciário disse que não ia dar tempo. Não dá tempo mesmo. Sim. Se quiser fazer um negócio sério, não vai dar tempo. Agora, essa questão, por exemplo, também da reeleição, eu acho que tem que ser permitido pelo menos uma vez. Até para que o político que ocupa um cargo, principalmente no executivo, ele seja reavaliado pela população, pelos eleitores que o colocaram lá. Acho que uma vez é suficiente. Agora, não se perpetuar no poder como muitos pretendem, né? Não, mas isso já existe. Pode continuar. Né? Reeleição para o executivo, uma vez existe. Então, para o legislativo é sim, que mas aí querem fazer várias, não né? só no executivo, como também no legislativo, vereador, tudo isso. Mas é a mesma coisa da coincidência de mandatos. Eu acho que o PSB é contra a reeleição Nós no executivo. tivemos uma vez. O PSB Nacional definiu contra a eleição 6 anos. executiva. O PSB definiu Aumento do contra mandato a reeleição exatamente. no executivo. Só né? no executivo. Só no executivo. Pois é. Aumento de mandato de 4 para 5 anos. Né? Lógico, tudo isso a partir de 2016, né? Só tem a valer a partir de 2016. Então, enfim, são posições, mas é claro, dentro do partido é muita gente, tem muitas posições diferentes. Essa foi a Executiva Nacional. Muito bem, eu tenho que sair para o primeiro intervalo aqui e antes sempre passando para você uma mensagem importante da Prefeitura de Santos. Em tempo de nova gestão, a Prefeitura de Santos decidiu reforçar ou retomar o orçamento participativo no município. Este é um instrumento que permite aos moradores indicarem prioridades nos investimentos dos seus bairros. Neste ano, a população terá a possibilidade de participar da elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2014 em 5 audiências públicas em várias regiões da cidade. No Brasil, o orçamento público é formado pela PPA, Plano Plurianual, pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e pela LOA, a Lei Orçamentária Anual. O PPA estabelece os objetivos para os próximos 4 anos. A LDO prioriza as metas anuais para o município. E a LOA prevê receitas e fixa despesas a cada ano. O sistema orçamentário é complexo, mas o município terá a oportunidade de compreendê-lo e pode fazer participativamente da sua elaboração. É com esse objetivo que a Prefeitura de Santos produziu a cartilha ilustrativa Orçamento Participativo. De maneira simples e didática, a população vai poder acompanhar, comparando o orçamento familiar com o orçamento municipal. A primeira reunião acontece amanhã, dia 25, 7 horas da noite, na Sociedade de Melhoramentos da Vila São Jorge, na Zona Noroeste, aqui em Santos. Agora sim o intervalo, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui, o segundo bloco do painel Debates, com prazer conversando com o advogado Caio França, ex-vereador na cidade de São Vicente, importante liderança do PSB aqui na nossa região. Presenças também sempre importantes com a gente aqui do professor Iberê Cirna e do nosso Heraldo José dos Santos. O telefone segue aberto aí para você entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, o seu comentário, emitir a sua opinião. Você fica sempre à vontade com a gente aqui no painel Debates. E lembrando sempre também, a gente estava conversando sobre política nacional, né? O Caio citou há pouco aí a figura importante do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, presidente nacional do PSB, já um pré-candidato à presidência da República nas eleições do ano que vem. Pode ser que ele puxe o freio e não sai, mas que ele está colocado aí no jogo. E nós estamos empurrando, todo mundo aqui de São Paulo está empurrando. O partido está empurrando ele para ser... Aliás, houve Está tendo, acho que... Pré-convenções no na Estado, verdade, né? o que São Paulo tem feito, fez uma consulta, está fazendo ainda, até dia 2 de agosto, uma consulta aos diretórios municipais para avaliar se São Paulo é a favor ou contra a candidatura de Eduardo. É claro que a esmagadora maioria... 100% hoje do que chegou no diretório é a favor da candidatura. Todo mundo quer, né? Assim, quem joga num time quer que o time dispute as principais eleições. Né? E a presidência da República é fundamental para isso. Acho que ajuda toda a chapa de deputados federais, estaduais e assim por diante. Dia 9, em Campinas, vai homologar isso e vai abrir aí para avaliar o quanto que deu. Tudo isso, só para finalizar aqui com relação a isso, porque o diretório de São Paulo representa 30% do diretório nacional do PSB. Então é um peso muito grande, é 1/3 do diretório. E né, para isso inflamar todos os outros diretórios estaduais, né, a migrarem a favor do Eduardo, que eu acho que hoje é uma praticamente unânime dentro do PSB. Aproveitando esse gancho aí, ontem o ex-presidente Lula circulou lá por Brasília, né,
reuniu uma série de lideranças do Partido dos Trabalhadores, né? Bateu de novo na tese de que não volta em 2014, que a candidata do PT é a atual presidente Dilma, que tem que receber o apoio de todo mundo e que ele dá a ela o apoio irrestrito à sua reeleição, né? Que o PT tem que se unir em torno da presidente. Não pode haver rachas como aconteceu no Congresso, aquilo que eu falei há pouco, na proposta da presidente pela reforma política, o partido não embarcou, né? Uma divisão, enfim, né? Como é que você viu isso, Caio? Você acredita nessa tese do volta a Lula ou acha que ele realmente está... Assim, existe... né, apenas apoiando a presidente? Existe nos bastidores do Partido dos Trabalhadores muitos parlamentares que são a favor disso. Agora, minha avaliação... É, muito mais seguro. A minha avaliação é que ela é a candidata mesmo. Agora, sim, a gente sente no PT, né, que é um partido que está há alguns anos no poder já, e esse último ano em especial... 10 anos já, né? 10 anos no poder... Então não é fácil, a Dilma não é uma pessoa muito jeitosa com política, ela é muito, né, burocrata, meio gerentona, assim, isso até um certo ponto vai bem, mas chega num período em que as pessoas querem poder dar opinião, querem que ela seja consultada para algumas coisas, e isso as pessoas vão começando a sentir falta agora. Trato com Exatamente. Os parlamentares. Então assim, a gente acredita muito, né, que essa candidatura do Eduardo, do governador Eduardo Campos, pode ser o diferencial na eleição. Hoje, nas pesquisas, ele tem 7%, na pesquisa Folha, do Estadão também, mas a gente usa uma conta, falando em matemática aqui, eu sei que o professor conhece muito de pesquisa. Ele tem 7% dos 25% que conhecem ele. A partir do momento que outra parcela da sociedade conhecer o governador, pode ser que a gente consiga avançar e essa... dicotomia que existe, né, PSDB e PT, ele vai tentar furar esse bloqueio. A gente aposta muito nele, uma figura jovem, bem avaliada, né, um sujeito que fala bem. E assim, a gente, com tudo isso, aposta muito, né, agora com a possibilidade do Serra ser candidato pelo PPS, né, a nossa disputa é para ver quem vai no segundo turno com a Dilma. Forçar um segundo turno. Forçar um segundo turno. Se for o Eduardo Campos, o Nordeste não vai ser da maneira que foi quando foi o Serra, porque o governador Eduardo é de lá. Então aí a gente acha que os tucanos, que os outros partidos que não estão com a presidente, pode jogar com o Eduardo Campos. Então ele é a grande diferença que pode ser o único que tem a chance real com ela no segundo turno. Pelo menos é a nossa avaliação, né? Pode ser um sonho todo esse que nós estamos falando, mas é o que a gente acredita, ele leva para frente. Berê e Heraldo, ontem o Lula voltou circulando por Brasília e praticamente decretando apoio a Dilma. Assim, tem uma análise interessante aqui, que eu acho assim. O maior embate do PT ultimamente foi colocar arame farpado no estado do Eduardo. Exatamente. Né? Então, se você pegar a agenda da Dilma, ela mapeou tudo em volta, inaugurou tudo, deu bolsa de tudo, fez festa, pôs chapéu, tudo em volta, tentando confinar o Eduardo... Ao entorno de Pernambuco. Ao seu estado, onde ele é imbatível, historicamente. Então, isso é uma coisa complicada. Segundo, que nós temos assim, a Dilma continua com grande chance? Continua com chance, claro. Não tenha dúvida. Até porque ela tem a chave do cofre. Tem tanta bolsa para ela criar, gente. Ela criou... Vale voto? O Bolsa Minha Casa Nova agora pode comprar móveis, geladeira, pode... Já estão brincando até que ela vai lançar o Bolsa Protesto, né? Que é também para o sapato, tal, para desgaste de andar. Então, assim, nós temos que entender que, lamentavelmente, o Norte e Nordeste hoje representam 33% do eleitorado brasileiro. O beneficiado e o foco deles foi sempre essa região, que é uma troca, né? Lamentavelmente, esse assistencialismo é uma troca de voto. Gostem ou não gostem, essa é a realidade. Então você tem lá o seu dinheirinho, não faz nada, fica jogando dominó no bar e no fim do mês, diferente até do meu amigo Clóvis Vasconcelos, você conhece o Clóvis, que trabalha feito um louco, perdeu até o cabelo de tanto trabalhar, coitado. Então é assim, você tem essa troca, eles têm ainda a chave do cofre e eles vão dar, vai ter muita isenção de impostos, aumento, escola não sei do que, não sei quantas creches que ela ia construir, até agora nem 1% foi feito. Então, esta guerra, né, esta reivindicação, que o Heraldo falou que o povo foi para a rua, até eu ia falar isso no bloco anterior, foi para a rua, não foi pelo sistema político.
Eu também concordo com ele. Foi para a rua porque está envergonhado do sistema político. Exato. Ora, mas eles têm uma habilidade muito grande, né, de mudar o foco. Aí mudaram o foco. Hoje nós estamos falando em plebiscito, Distrital. estamos falando um monte de coisa, em voto distrital. Esqueceram que estão chiando lá do mensalão, esqueceram que estão... Essa coisa já está meio de ladinho. Então, essa minha preocupação é assim, eu vou fazer um testemunho aqui, viu, que é a juventude que está fora. E nós temos que reciclar esses políticos de carreira que estão lá, lamentavelmente, não são bons políticos. 40, 30, 25 anos no mesmo, fazendo a mesma coisa, mandando no seu estado, crescendo com as suas fazendas, com as suas... Eu não entendo isso. E aí nós temos assim, que investir no jovem, né, Caio? Sem no dúvida. jovem, no jovem, Sem né, dúvida. Caio? Sem dúvida. Né? Eu aposto muito nisso. Ontem o próprio Papa Até o falou Papa isso, falou né? isso. O Papa Falou hoje de novo? Falou muito Replicou da isso juventude, tudo, né? que a juventude precisa fazer e tal, lógico, mesclando com a experiência dos mais velhos, mas falou muito, insistiu muito na história do jovem, e eu acho que a juventude foi quem de fato assim, provocou e foi o grande protagonista de todos esses protestos que tiveram. Você vê que depois, né, com todo o respeito que os sindicatos merecem, mas você vê a diferença da manifestação, né, da juventude, das redes sociais e tal, e depois dos sindicatos, que acabaram ficando muito menores do que e com toda a organização que tem um sindicato. Né? Os jovens na rua eram mais por internet, amizade e tal, um avisa o outro e a coisa vai acontecendo, juntaram aí Nas primeiras milhares de manifestações, os únicos sindicatos que eu vi e receber uma boa receptividade dos manifestantes foi o Sindicato dos Estivadores e dos Operários Portuários. Isso porque eu acompanhei os dois protestos, aliás, os primeiros protestos no mês passado. Por quê? Porque tem uma identidade muito grande com a cidade e estão brigando aí contra o poder econômico, né? Agora, o Boturão levantou a questão do Lula. O Lula, para mim, é o plano B do PT. Se a Dilma não melhorar os indicadores dela, eles vão buscar o homem. Agora, eu não sei se a saúde dele está boa, como ele mesmo fala. Me parece que não. Até porque tem sido muito poupado. E a questão do governador Eduardo Campos realmente é um nome muito melhor colocado do que o Aécio hoje. E eu, particularmente, acredito que até mesmo em relação à Marina, que todo mundo canta em verso e prosa aí, a Marina Silva, que já foi testada também no Ministério. É um recall, né? E eu, particularmente, acredito que ela não foi muito bem, né? Agora, está aí colocada a situação, né? Uma outra fala do presidente, que eu acho que ele não tem razão, que as pessoas têm um certo preconceito ainda com a Dilma. Ao contrário, desde a eleição dela, eu acho que ela... PT, né, que ele fala também, né? Ela foi muito bem recepcionada pela população e principalmente nos primeiros meses, quando fez aquela faxina. Depois que ela deixou a faxina de lado, é que ela começou a cair e realmente o fisiologismo voltou, esse me dá, essa troca, né? Essa questão do PMDB, como o professor Iberê falou mesmo. Quer dizer, está pedindo redução de ministério, será que ele vai entregar algum? Eu não acredito. Não, 14 dos outros. Dele Dos não. outros, dele não. Até porque Mas no vai ter que início, entregar, né? Se houver até redução, porque, não né, tem como, né? Boturão, no início, assim, quando ela começou com um jeito dela muito duro, muito sério, e ninguém duvida disso dela, da força dela, da maneira como ela faz, mas as pessoas que saíram, né, agora aí, faltando um ano agora, para agora, todas as pessoas voltaram novamente. Então, esse mesmo discurso, eu não creio que ela vai conseguir colocar isso num debate eleitoral. Porque as pessoas que ela mesma tirou dos ministérios por suspeitas acabaram retornando. Então, esse discurso para ela vai ser muito difícil de conseguir colocar no embate político, num debate, enfim. E acho que isso pode fazer diferença lá na frente. Então, mas esse aí, Boturão, é a história. A gente sempre bate aqui do tal do presidencialismo de coalizão. Tem que ter todo mundo, né? Vende a alma para o não entrega, Vamos compra juntar todo ovo mundo daqui, para poder entendeu? governar Para poder melhor. tocar. Boturão, eu diga. gostaria de aproveitar a presença aqui do jovem Caio França, que disputou a eleição, né? Foi vereador já, né? Um dos vereadores mais jovens da cidade, eu acho, não foi? Foi da cidade. um dos mais jovens. Teve Quando outros você se tão elegeu vereador, jovens. você tinha quantos anos? 20 anos. Hoje você Isso. tem 20? Faço 25 em agosto agora. Está fazendo 20, teve 25 anos. É jovem, é um menino, mas promissor, muito promissor. Saber dele, né? Aproveitar a presença dele, Claro. como é que ele está vendo São Vicente hoje, porque, né, ele disputou lá com o prefeito Billy, ganhou as eleições,
falou Eu uma só queria, série de antes, viu, situações. Heraldo, dessa avaliação, deixar essa avaliação, porque nós estamos com um pouquinho de tempo aí para fechar esse bloco. Então, a avaliação, acho que eu tenho vai pegar um tempo um pouco maior e tal, né? Mas aproveitar o Caio para ele falar da experiência, né, de concorrer, de disputar a prefeitura. Eu não sei se ele participou já de outros programas de televisão ou de rádio após a eleição, assim, né? Fez pouca coisa, né? Aqui com a gente é a primeira vez, né? Sim. Então, se pudesse explicar aí como é que foi essa experiência, você que era franco favorito, acabou sendo derrotado e quebrou, né, a sequência do PSB no governo municipal. Como é que foi essa coisa aí para você? Olha, disputar uma eleição majoritária é totalmente diferente de você disputar uma eleição proporcional de vereador. A responsabilidade é muito maior, a sua presença na cidade é muito maior, você acaba se envolvendo com diversas pessoas. Então, assim, para mim a experiência é única e eu vou levar isso aí pro resto da minha vida e acho que aprendi muito na eleição. E aí, logicamente, que a gente sempre entra numa disputa para ganhar. Claro. E era assim com a gente apostava muito nisso, eu trabalhei muito, emagreci bastante, fiz caminhada, debate, tudo que eu... mas fiz tudo que a cartilha mandava. Logicamente que, por uma série de motivos, eu acho que os 16 anos que você falou, né, Boturão, é um período grande para qualquer partido administrar uma mesma cidade, né, um período perigoso de 2 prefeitos, com 2 reeleições. Acho que o final do mandato do prefeito Tércio teve muitos problemas, né, problemas financeiros que acabaram atrapalhando na gestão, no pulso. Mas, enfim, e aí, por vários motivos, acabou culminando a nossa derrota. Mas... foi uma eleição dura, eu não me arrependo de nada que a gente tenha feito. Foi uma eleição em que o prefeito teve 91 mil votos, nós tivemos 85 mil votos. Foi uma eleição decidida aí nos detalhes, 6 mil votos de diferença. Então foi uma experiência única e que eu levo aí para cima. Até porque em todas as pesquisas a gente tinha 45% de ponta a ponta na eleição. E o Billy foi crescendo, de mês a mês ele ia crescendo, até que no último mês estava próximo já, e na minha avaliação, as pessoas que estavam em dúvida acabaram migrando para ele. Essa é uma avaliação própria minha e que, enfim, a gente tem que respeitar a voz das urnas, é isso. Muito bem, eu disse há pouco, a gente está em cima do break, né? Vamos para mais um intervalo, já voltamos, aí sim o Caio responde aí o questionamento do Heraldo, né? E de todos, de muita gente está nos acompanhando, quer saber a avaliação que ele faz da administração de São Vicente hoje, qual é a posição do partido, dele mesmo, com relação à atual gestão e o futuro, né? O que vem pela frente, se ele vai ser candidato em 2014, já definiu isso, enfim, né? A gente volta daqui a pouquinho com o painel debate, sem instantes. Muito bem, a gente está de volta, né? O terceiro bloco e último desta edição do nosso painel debates, que recebe aqui com prazer o advogado Caio França, que foi vereador na cidade de São Vicente, foi candidato a prefeito pelo PSB, e também com a participação sempre importante do Iberê e do nosso Heraldo José. Tá certo? O telefone segue aberto, algumas perguntas estão chegando já para o Caio e para a mesa aqui, mas vou permitir que o Heraldo refaça aí o questionamento, né, Heraldo, a respeito da administração de São Vicente, é isso? Não, verdade, porque o Caio foi vereador em São Vicente, então acompanhou a vida da cidade, as dificuldades. Um vereador de situação, prefeito do partido dele, quer dizer, tinha e tem uma noção exata das dificuldades de São Vicente. Muito bem, perdeu a eleição para prefeito. O atual prefeito Billy, toma posse e aponta uma série de problemas que, passados praticamente 7 meses, a população ainda se defronta com estes mesmos problemas. Um exemplo, a questão do lixo. Eu estive na periferia de São Vicente neste final de semana e vi lixo por todos os lados. A cidade, logo após a posse do prefeito, tinha lixo em todos os cantos da cidade. Hoje você ainda vê isso. Quer dizer, tinha uma empresa que fazia a coleta lá, houve a rescisão desse contrato, trouxe outra empresa, mas os problemas continuam. Quer dizer, na área da saúde, me parece que não avançou muita coisa. É muito difícil administrar São Vicente, Caio. O prefeito se precipitou quando teceu críticas severas às administrações, incluindo a do seu pai? Olha, eu vou começar do início, assim, né? Ainda só finalizando a questão da eleição, eu considero que as pessoas que votaram, né, no prefeito, no Billy, esperavam por mudanças. E acho que a cidade inteira clamava por isso, assim. A maioria das pessoas com quem eu encontrava era muito isso. Bom, queremos mudança, queremos mudar e tal. Não vai dar, Caio, vou votar no Billy. Bom, começa o governo
de cara, ele traz 90% das pessoas que acompanhavam os outros governos. Então, primeiro aí, de cara, uma decepção, na minha cabeça, nas pessoas que votaram nele. Porque esperavam por mudanças, esperavam por pessoas novas, com cabeça oxigenada, sem os mesmos vícios que as outras administrações passaram. Então, de cara isso, na minha cabeça, uma decepção das pessoas que votaram nele. E aí começa os problemas mais do dia a dia, né? Que é o que as pessoas sentem mais, que é o lixo, né? Que ainda não conseguiu dar jeito e tem 6 meses de contrato com uma nova empresa, ele rescindiu um contrato de maneira emergencial, fez com outra empresa e ainda continua da mesma maneira. Você andou na cidade, eu continuo andando na cidade e a maior clamor que tem hoje é por lixo, não conseguiu dar jeito ainda, né? Não paga a empresa, o contrato aumentou, era R$1.300.000 pagava por mês, hoje paga R$2.200.000 para a empresa e não conseguiu dar jeito. Sim, então é um problema sério e que precisa ser resolvido. E isso, é lógico que tem que ter pulso, tem que ter pegada, tem que colocar gente na rua, é só com gente na rua que você vai conseguir dar jeito no lixo, entre outras coisas. A saúde, você falou, ele apontou diversos problemas, né, para a cidade, como falta de dinheiro para isso, para aquilo. Primeiro, eu sempre falo muito isso e falei isso para ele aqui no debate, né? Ele foi secretário durante os 16 anos do PSB. Ou seja, ou ele cometeu, né, um equívoco de não apontar no momento em que ele era secretário, né, ou ele foi conivente com isso. Então, é muito mais fácil você criticar do que na hora de você fazer. Eu, assim, torço muito, de verdade, tenho pessoas que eu conheço, que eu convivo, que trabalham com ele hoje, e torço muito para que seja uma boa administração, porque eu moro na cidade, eu vivo em São Vicente, tenho minhas coisas em São Vicente, meus amigos moram em São Vicente, a cidade que eu amo, enfim, que eu respiro. Então eu torço muito para que seja uma boa administração. Mas eu acho que o início de governo dele, ele se preocupou muito mais em criticar o que passou do que a pensar em alguma coisa nova, que é o que a cidade queria na prática. Não vejo nada novo, vejo a cidade sendo pintada inteira, assim, uma cidade que não tem dinheiro, segundo ele, para nada. A minha primeira atitude não seria pintar a cidade de uma outra cor. Eu repensaria algumas coisas, e não é o que vem acontecendo. Mas insisto aqui, lógico que quando a gente fala, a gente estava envolvido, eu era candidato, né, a prefeito contra ele, mas eu acho que ele, né, agora, nesses últimos meses, deu uma acalmada a mais e começou a administrar a cidade. Porque no início foram 6 meses só jogando pedra para trás, o tempo inteiro. E assim, a cidade não quer saber de disputa, de rixa política. Eu, comentando com um amigo ontem ainda, Iberê, você, todos aqui vão lembrar, mas quem é morador de São Vicente antigo vai lembrar, meu pai foi prefeito em São Vicente de 97 a 2004. Ele assumiu a cidade do ex-prefeito Luca, que era do PT, sim, com 4 meses de funcionário atrasado, e nunca ninguém viu ele falando que, mas olha como fiquei a cidade e tal. Ele foi, administrou e fez as coisas. E aconteceu, tanto que foi um prefeito bem avaliado. Então, assim, não acho que isso vai ajudar a cidade a sair do problema que tem hoje. Pois não, Iberê? Eu vejo assim, eu acho que toda vez que o Caio tem que participar, assim, de todos os programas, eu pedi encarecidamente, até porque conheço a família e sei da história e da linha política do seu pai, que não é água passada, é água passada. Vamos brigar para que São Vicente fique melhor. Essa eu acho que é a postura que o Caio assumiu, né? E que deve ser aí, somente com 25 anos, né, Caio? É uma experiência fantástica e está indo num caminho assim, lute pela sua cidade, é isso que ele está fazendo. A eleição acabou por circunstâncias tão diversa, tão plural, né? Ou porque não queria o Márcio França, ou porque tinha que acabar com o reinado do Márcio França, ou pelo tempo todo do PSB no governo. Quer dizer, existem inúmeras variáveis nesse processo que levaram a esta conclusão. É a voz do povo. O que eu acho que eu fico satisfeito é assim, de perguntar a um ex-candidato derrotado numa eleição e ainda com todo o agravante de que era líder, favorito, já tinham comprado até o terno para ele, entendeu? Já tinham... E ter esse revertério todo, precisa assim, ter como ele está tendo, uma belíssima cabeça, muito centrado, sabendo o que quer e dizer o seguinte, ele tem só 25 anos, ele tem uma história política pela frente. E vá nessa escola do seu pai, que eu sempre acho, quando você conta a história do Luca, nós também não podemos esquecer que o líder na Câmara do Luca era o Márcio França, que era vereador. Quer dizer,
fez lá o trabalhinho dele, vai falar mal do Tércio? Não, também é uma consequência. Finanças nas prefeituras, todo mundo está passando por dificuldade. Todos estão dependendo do governo federal, ou do estadual ou do federal. Esta é a minha dúvida. Ninguém fala contra o governador porque depende, tem que bater na porta lá para arrumar dinheiro. O governador não fala mal do presidente, por quê? Porque ele tem que ir em Brasília com o chapéu na mão. Esta é a coisa que eu acho que tem que ser discutida no Brasil. Então, não dá para culpar o prefeito. Né? Debate isso todo ano, né? Infelizmente não chega culpar o prefeito por isso, entendeu? O prefeito também é vítima dessas consequências, dessa circunstância toda, que acabam levando, né, quase uma insolvência do município. Ninguém faz, não. Eu queria que o Caio avaliasse rapidamente também a questão do PSB no município, né, já que ele é, ao lado do Márcio França, as duas grandes lideranças do partido na cidade, né, e importantes lideranças na região. Há não sei se há uma debandada, uma ameaça de debandada, enfim, mas alguns vereadores estão ameaçando deixar o partido, parece que 2 realmente já estão de malas prontas, né? Como é que fica essa situação na Câmara, se o PSB vai abrir as portas, vai querer discutir a questão do mandato, que o mandato é do partido, enfim, queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Olha, primeiro assim... Estou estranhando esse noticiário todo. Assim, nós fizemos, o PSB, a chapa do PSB fez 8 vereadores, 7 do PSB e o Pedro do PMDB. Então, uma bancada forte de 15, fizemos mais da metade aí da Câmara. Exato. Então, assim, é lógico que quando você... a expectativa de que a gente vencesse a eleição, o Billy venceu a eleição, os vereadores acabam tendo contato e dependendo um pouco da estrutura da máquina pública para poder ter as suas coisas lá, enfim. E a gente eu tive uma reunião com eles e foi bem claro que a gente entendia isso muito bem, mas que a figura, né, do partido institucional não poderia estar ali representada porque nós fomos oposição, nós fizemos uma campanha contra o atual prefeito. O PSB não pode estar aliado. Não estará aliado, isso eu já disse, né, aos vereadores quando tive oportunidade, né, até em respeito aos 85 mil votos que o PSB teve, não foi a figura do Caio, claro, né, foi o PSB, então as pessoas pensam diferente do que está lá. Agora, os vereadores, primeiro que é difícil de você conseguir controlar e a gente nem quer controlar cada um deles. E nem acho que é importante você estar num local em que você não está feliz, você não está à vontade, que você não está tranquilo. Eu acho que para você disputar a eleição, para você pensar em outros cargos, você tem que estar tranquilo no lugar que você está. Então ninguém vai ficar amarrando ninguém no PSB. E os vereadores sabem disso. É claro que hoje também isso é muito forte. O partido hoje tem muita força, né? Os mandatos parlamentares, embora seja representado por um parlamentar, ele é do partido. Então, eles estão esperando uma brecha, talvez, de um partido novo surgir, que aí sim a possibilidade real de troca de partido. Mas o MD, por exemplo, parece que acabou não acontecendo mais, entre outros partidos. Eu não sei, de fato, o que vai acontecer, se eles vão mudar ou não de partido. Eu também, assim como vocês, o maior contato que eu tenho é por imprensa, falo com alguns deles, eles já me alertaram que podem sair, mas para partido novo. Eu não sei se sairiam para um partido antigo, até porque, Boturão, isso, mais do que o partido, e o primeiro suplente, por exemplo? É claro que ele vai pedir a cadeira. Como é que você impede um primeiro suplente a ir requerer na justiça a cadeira do vereador? Não tem quem segure isso, né? Pessoas que tiveram 3 mil votos, 2.500 votos, foram bem votados e que viram as pessoas mudarem de partido. Não tem, é incontrolável isso. Então, é natural que, se for para partido que já exista, que tenha problemas judiciais. Isso não quer dizer que no dia seguinte perde o cargo, enfim, que o partido vai apoiar, mas é natural que o suplente requeira isso, assim como iria acontecer em qualquer outro partido do país aqui. Diga, então é isso. Bom, eu fico aqui também pensando na resposta que você deu ao questionamento do candidato lá. Agora, o que falta, na minha visão, na verdade, é um entendimento maior por São Vicente, né? Porque eu acho que, da nossa região, é a cidade que mais sofre, é a cidade que menos evoluiu. Teve alguns avanços, claro, mas hoje, olhando para São Vicente, Iberê está aí para me corrigir, nós precisamos de muita coisa lá em São Vicente e precisava parar um pouquinho desse, olha, o outro não fez, eu não vou fazer, ou porque eu não tenho. Quer dizer, uma união por São Vicente, porque, poxa, precisa mesmo. Nós tivemos um colega durante muitos anos em A Tribuna, um jornalista lá que cobriu São Vicente muito tempo, um amante da cidade, e aprendi muito com ele, porque eu sou santista, mas eu morei durante 14 anos da minha vida em São Vicente. E eu ficava, sabe, frustrado porque São Vicente não conseguia evoluir. Por exemplo, começou-se ali aquela urbanização da praia e parou. Não houve continuidade naquilo. E você não ouve ninguém falando que vai mudar.
E é preciso mudar primeiro a cara da cidade para trazer investimento, para trazer a construção civil mesmo. Não vai para São Vicente. Quer dizer, Santos vai virar uma Manhattan, São Vicente vai ficar esquecida, vai ficar sempre... Vale lembrar, a prima pobre. Claro. São Vicente tem dificuldades financeiras e eu, quando me propus a ser candidato, sabia disso desde o início. Não era novidade nenhuma para mim, né, se fosse eleito prefeito, chegar numa cidade com dificuldade financeira. Assim como outros prefeitos também, da mesma forma, conseguiram chegar. Acho que na época em que o Márcio França foi prefeito, teve uma grande evolução na cidade, isso é notório. Quem conhece, quem mora em São Vicente há mais de 20, 15 anos, sabe da diferença que era a cidade, o centro da cidade hoje, né, é um centro mais concorrido do que Santos, do que Cubatão, do que muitas outras cidades que antigamente tinham um centro muito forte. Entre outras coisas que aconteceram, mas sem dúvida acho que deu uma estacionada e agora é hora de recuperar. Eu sempre quando falo, me coloco à disposição. Hoje eu estou trabalhando na Assembleia, sempre que eu posso falo com os deputados de lá para que possam estar mandando emenda. Tem algumas emendas do meu pai enquanto deputado ainda que continuam caindo na cidade. Muitas das obras que estão sendo feitas são de emendas dele. Ele agora colocou 8 milhões, se eu não me engano, para a saúde em São Vicente e vai ser assim. O mandato dele, ele deve muito ao povo vicentino, então a isso ele vai atribuir, ele vai colocar toda a sua força. É claro, e a gente também não pode ser demagogo, que a afinidade, quando se tem alguém que é companheiro, que é do partido, que, enfim, além de tudo, no meu caso, era filho, é claro que as coisas são diferentes, pela facilidade, pela convivência, mas de maneira nenhuma vai mudar com relação às emendas. As emendas irão para São Vicente, o que ele puder fazer, ele vai fazer por São Vicente, assim como eu, dentro da minha limitação. Eu advogo hoje, trabalho na Assembleia, estou praticamente todos os dias em São Vicente, subdesço, mas continuo amando São Vicente e quero o melhor para a cidade, sem dúvida. É interessante essa colocação do Heraldo, aqui se resgatar um pouquinho de história. São Vicente, há alguns anos atrás, na época até do Márcio, quando assumiu, nós tínhamos 70 mil favelados. Aquele lado, do lado de lá hoje é México 70, aquilo tudo era uma enorme favela. Se vocês olharem que São Vicente sofreu isso, tanto na área continental como ali, Cubatão sofreu, a migração interna por conta da expansão do polo industrial provocou o quê? Essas 3 cidades, Guarujá, Cubatão e São Vicente, sofrerem com isso. Até que Santos não sofre com isso, até porque não tem nem terreno, não tem mais jeito, né? Ela já está pronta. Agora, São Vicente, naquela época, ele tinha um desafio habitacional fantástico. De urbanização, pavimentação. A cidade era a parte de cá, né? E o lado de lá foi se criando sozinho, como nós estamos vendo hoje na Serra do Mar, como nós estamos vendo no Guarujá, nas favelas. Então, este é um histórico diferente que faz com que a cidade tenha que ganhar terreno. Só que na época não existia a lei de responsabilidade fiscal. Isso é uma outra coisa interessante. A lei de responsabilidade fiscal acabou, de alguma forma, também engessando os governos. Não que eu seja contrário a isso, não. Mas ela, lá atrás, ela tinha um atendimento muito mais imediato à necessidade do município, ilimitado a nível de valores, e hoje você tem uma grande limitação. Então, a gente tem que analisar, por mais que seja uma região metropolitana, cidades conurbadas, coisas, elas têm as suas histórias e as suas carências. E isso tem que ser resolvido. Bom, eu queria saber o seguinte, o Caio teve 87 mil votos para prefeito? 85 mil, 84.790. 85 mil votos para arredondar, né? Esses 85 mil eleitores vão ter a oportunidade de repicar o voto em você quando? Simples assim. Não, eu gosto muito, assim, faço... E para que cargo? Fácil, assim. Gosto da política, gosto de discutir, continuo convivendo, né, com as pessoas e, logicamente, que com a votação que teve, sempre há possibilidades. Eu não tenho essa definição ainda, né? Eu torço muito, hoje trabalho muito na história da candidatura do Eduardo Campos, torço muito, né, para que meu pai possa galgar outros voos na próxima eleição, e aí sim eu posso definir aí o que vai ser. Eu insisto, né? Com a votação que foi, a gente tem insistido muito em candidaturas e a região precisa de novos candidatos. Eu tenho vontade, mas não tenho nada definido ainda, né? Não tem claro isso ainda para mim. Eu espero um pouco ainda, né, o frigir dos ovos para poder fazer alguma definição. E aí,
confesso que venho aqui novamente para poder falar para vocês com mais clareza. Tem algum político santista de peso que pode estar migrando para o PSB ou isso é tudo conversa de bastidores? Não, a gente tem conversado bastante, assim, com algumas pessoas. E, né, vocês conhecem, é claro que... Pode aproveitar a vinda do Papa agora aí, né? O Papa, é claro que a Papa definição, Francisco, né, é dele, eu não tenho esse contato, mas meu pai tem conversado com ele em alguns momentos, mas eu imagino que, né, ele tenha muita relação também com o governador Geraldo Alckmin e vai aguardar a definição dele, mas seria um grande quadro, o partido estaria de braços abertos aí aguardando o ex-prefeito Papa. Ô, Caio França, você vai participar com a gente aqui em outras oportunidades, eu tenho certeza disso, né? Em outras vezes aqui, o Márcio França também está para voltar aqui em um momento próximo, a gente vai poder discutir isso, essas idas e vindas aí, políticas e partidárias aí, porque isso realmente é muito importante. Obrigado pela presença com a gente aqui. Obrigado você. E até uma próxima oportunidade que vai ser bem próxima, tenho certeza. Obrigado Tá bom, aqui a você obrigado, pela oportunidade, um grande abraço a todos e obrigado aqui pela companhia também. Obrigado, Iberê. Obrigado, Heraldo, também por estar com a gente, hein? Obrigado a todos. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Debates fica por aqui, reprise 8 da noite, às 22 o Painel Regional. Até amanhã, 1h30 da tarde. Tchau.